Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando, né, em nossos corações, mais uma vez aqui com a ajuda do Senhor, crendo que o Espírito Santo, o qual é o guia, né, da alma interior de cada filho e filha de Deus, o guia que nos conduz, que nos dirige. E o Espírito Santo nunca nos guiará fora da palavra, mas nos guiará sempre adentro da tua palavra, porque Ele é o autor da palavra e Ele jamais negará a sua própria palavra. E se você tem esse Espírito Santo, você não pode negar essa Bíblia, você não pode negar nenhum J, né, nenhum tio, nenhuma só palavra, porque o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que escreveu a palavra, que é o autor da palavra, ele mora dentro de você, de meu irmão, de minha irmã, que já nasceu de novo, né, que teve ou tem uma experiência com Deus. Convido a todos a estar conosco, participando de nosso trabalho de evangelização por esse meio, utilizando o lado bom, né, da internet, utilizando esse meio de comunicação de uma maneira correta, para que possa haver frutos e edificação em nossas almas e até mesmo pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, que ainda não conhecem a mensagem final, a mensagem da hora, a mensagem do tempo do fim, mensagem esta que veio através de um profeta mensageiro e escriturístico, um profeta que veio para restaurar todas as coisas. Você que é meu ouvinte, o internauta que me acompanha ou estará me acompanhando aqui dentro desse canal, até mesmo no YouTube, né? Você pode estar nos acompanhando. Só basta acessar aí, colocando Sebastião Santos, e você estará ali acompanhando nossas gravações, os assuntos que temos estado abordando e falando. Então, a partir daí, você poderá ter um acesso e ser abençoado juntamente conosco. Nesse tempo final, na era final, no tempo do fim, Deus prometeu enviar para nós um profeta mensageiro, que vem para restaurar todas as coisas. Tome sua Bíblia e leia Mateus 17:11, aonde os discípulos perguntaram para Jesus, depois que eles descem do monte da transfiguração, eles perguntam para Jesus por que diz as escrituras que é mister que Elias venha primeiro, e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade eu vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, esse ministério está na terra, a palavra está se cumprindo, e muitos estão passando de alto, desapercebido, mas a noiva do Senhor, que é predestinada, escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo, ela foi predestinada para ver o dia, a hora, a mensagem, e essa noiva ela não pode, não será enganada, essa noiva ela não cairá. Então estamos com esse privilégio, oportunidade, aproveitando esses meios de comunicação para que esse evangelho continue sendo anunciado e que sejamos pequenos colaboradores na lavoura de Deus, pois cada membro do corpo de Cristo não é inerte, né? Ele se movimenta, é um corpo vivo, e cada membro tem a sua justa operação no corpo do Senhor Jesus Cristo, que está no mundo inteiro, né? Uma noiva, ela está por todas as partes, nos quatro cantos do mundo, e nós somos um povo interdenominacional. Não estamos ligados a um sistema humano. Somos parte do sistema de Deus, somos membros desse corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que está sendo trabalhado
está sendo moldado, está sendo adornado, né? A noiva do Senhor Jesus Cristo está sendo vestida com linho fino, com a justiça, né, da palavra. Esta noiva está sendo vestida e preparada através da mensagem que veio a um profeta para brevemente ela ser apresentado ou apresentada a um marido, a saber, a Cristo, como disse Paulo, que ele estava preparando a noiva ali da sua era, na primeira era, ou na era de Éfeso. Ele disse que estava preparando aquela noiva, uma virgem pura, né, casta, sem ruga, sem mácula, irrepreensível, e para ser apresentada para o Senhor Jesus, para ser apresentada a um marido, a saber, a Cristo. Cristo virá por sua noiva. Ele virá buscar uma noiva, palavra, que é parte dele, né? Essa noiva se torna a palavra e ela não pode negar a palavra. Deus está chamando seus filhos de todos os caminhos da vida para vir e caminhar naquele antigo caminho batido do Evangelho. O antigo caminho batido aonde os santos apóstolos e profetas caminharam, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo traçou o caminho. Ele caminhou por esse caminho, esse caminho deixou suas pisadas, né, ali ensanguentada. E se nós seguir as suas pisadas, as pisadas do Mestre, seguir ele pela palavra, então nós chegaremos ao nosso lar na eternidade. Nessa tarde de sábado, aproveitando mais esse tempo, eu ainda quero dar continuidade, pois já está ali no YouTube, ou no nosso canal, na medida que vocês forem e quiserem estar acessando, e também se quiserem se inscrever, né, aqui dentro do canal, para assim estar nos ajudando na divulgação ou no desenvolvimento aí desse canal, sem fins lucrativos. Nós não estamos procurando dinheiro e querendo ganhar dinheiro aí com isto, né? Nós queremos sim que o Evangelho alcance mais almas, filhos de Deus, e que nós possamos estar sendo preparados e aprontados por essa mensagem do tempo do fim. Então, o coração de todos que estiverem aberto e quiserem se inscreverem no canal, nos ajudar, precisamos de bastante melhoria e aperfeiçoar mais, mas tudo isso está sendo feito para a glória do nome de Jesus Cristo, para a exaltação do reino de Deus, e eu creio que é de bênção para mim, para você, para todos nós. Conto também com as orações de todos, né, ao nosso favor, que possamos estar em oração uns pelos outros e que a graça de Deus continue abundantemente sendo derramada sobre as nossas vidas. Todos são bem-vindos a nos acompanhar, a estar conosco, né, e nos ajudar também. Já falei em 5 partes anteriores, vim falando processamente ou gradualmente sobre o batismo cristão, o batismo bíblico, o batismo apostólico, o único batismo verdadeiro reconhecido por Deus nas Escrituras Sagradas. E hoje eu quero ler uma escritura aqui que fala que o batismo, sendo ali um símbolo, ou seja, a água, né, é um símbolo, mas eu quero ler as Escrituras e depois seguir mais algumas escrituras ainda dentro desse assunto. E você, meu irmão, minha irmã, que me ouvir, que ainda não tiver ouvido ou não conhece acerca desse ensinamento escriturístico sobre o batismo verdadeiro, o batismo cristão, examine as Escrituras, peça a Deus que abra o seu entendimento e fique com a palavra de Deus. Abra mão de tudo que é fora da palavra e tome uma decisão para seguir Cristo na palavra, porque Deus está na sua palavra, em nada fora da sua palavra, porque Ele é a palavra. Ele deixou o padrão para mim e você seguir, para nós seguir, firmar nossos pés sobre a sua palavra, o único lugar de segurança para mim e para você. Eu quero aproveitar, já ler a escritura que se encontra em 1
Pedro, no seu capítulo 3, no verso 18 em diante, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado em espírito, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Bem, dentro dessas escrituras, nós sabemos que Noé, no mundo antediluviano, antes da destruição daquele mundo, Noé foi um profeta e ele recebeu a palavra de Deus. Deus veio direto a ele, sendo um profeta, e disse que traria um iminente juízo, né? Um dilúvio, porque o pecado havia crescido e já cheirava mal a narina de Deus. Então Deus desceu e falou com Noé. E Noé era a boca de Deus naquele dia. E ele então obedeceu a Deus e começou a construir aquela arca, o qual seria a via de escape para aquele grande e eminente juízo, o dilúvio, que Deus traria sobre a raça humana. E Noé obedeceu a Deus. Como sempre, os profetas, ao ouvir a voz de Deus, eles obedecem e eles trazem a palavra, eles vêm pregando o arrependimento através da palavra e chamando o povo a se converter e a voltar a Deus de todo o coração. E Noé foi o pregoeiro da justiça num período de 120 anos, e ele pregou a palavra. E isto é, só a sua família creu nele, ou creu na palavra que ele pregou, e ele e a sua família foram salvos todavia como pela água, né? As águas que salvou a Noé e a sua família foram as mesmas águas que condenou o mundo de então, que rejeitaram o profeta de Deus naquele dia e rejeitaram o único caminho, o escape, que era ouvir Noé, crer, entrar naquela arca e escaparem. Mas como aqui seguindo dentro desse assunto, no verso 21, que diz assim: que também como uma verdadeira figura agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo. O batismo, ele não nos regenera, ele não muda nosso interior, mas ele nos traz a indagação de uma boa consciência para com Deus, e dá para nós a oportunidade de sermos perdoados de todos os nossos pecados do passado, não importando o que tenhamos cometido. Se realmente estivermos ou estamos arrependidos de todos os pecados e erros que temos feito ou vivido no passado, depois de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e formos convencidos que somos pecadores e que precisamos de perdão de pecado, então nós precisamos tomar uma decisão, porque estamos agora arrependidos da nossa vida errada, do passado, dos nossos erros, e queremos começar uma nova vida com Deus. Então o batismo nas águas por imersão é o primeiro passo para começarmos uma vida cristã, uma caminhada diferente daquela que outrora vivíamos. Vamos caminhar com Deus e a sua palavra. Agora, o batismo realmente é uma figura e todavia ele não
nos salva, mas Ele nos salva de todos os pecados que tínhamos cometido do passado, os pecados que poderiam me condenar e condenar você. Nós somos perdoados de todos eles nesse ato aí batismal. Isso dá oportunidade de eu e você sermos perdoados de nossos pecados e começar assim uma nova vida com Deus. Eu não sei, esse assunto do batismo está estendendo um pouco, mas quanto mais luz nós tivermos dentro das Escrituras e até mesmo acompanhando a mensagem do profeta, que eu e você podemos ter livre acesso a essa mensagem e ao mensageiro e ouvir também diretamente dele. Mas como estamos dentro desse assunto, estudando sobre o batismo cristão, bíblico e apostólico, o profeta mensageiro, ele pregou a mensagem, a divindade explicada, e ele em alguns parágrafos, ele mostra qual era a forma, como ele batizou e batizava os candidatos ao batismo. E eu quero ler dentro dessa mensagem a divindade explicada do parágrafo 227 em diante, aonde o profeta diz qual era a forma e maneira que ele se batizava às pessoas que recebiam o evangelho. Diz assim: porém eu disse, quando eu levo um homem para a água, eu vou ali e pergunto-lhe, e converso, e tomo o seu nome, e seja quem for ele, e sua fé. Então eu oro e digo, agora, Pai, assim como tu tens nos comissionados a irmos a todo mundo, fazermos discípulos de todas as nações. Vocês, irmãos, sabem que isso é o original. Vejam, fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, seja quais forem as coisas que tu tens, todas as coisas que tu tens nos ensinado. Deste modo, eu dizia sobre sua confissão de fé, sobre sua confissão de seus pecados e sua fé no Filho de Deus. Eu te batizo, meu amado irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse, essa é a maneira que eu batizo. Eu igualmente reconheço seus títulos, o que ele era, tanto Pai, Filho como Espírito Santo. E a razão que Jesus disse isso foi. Então aqui está bem clara a forma que o profeta batizava. Ele diz que realmente reconhece ou reconhecia os títulos de Deus, de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando ia imergir o candidato nas águas, ele tomava o nome, daquele irmão, daquela pessoa, e dizia, eu te batizo, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, seguindo aqui, quero ler mais algumas escrituras, aproveitando ainda o tempo que temos e como é um estudo das escrituras sobre esse assunto, o batismo cristão, o batismo bíblico cristão e apostólico, o batismo das escrituras, Não é um batismo fora, mas das escrituras. Então, eu até tenho em mão aqui um folheto de evangelismo, um folheto onde tem muitas escrituras sobre o registro dos batismos correto ou dos batismos que foram realizados nas escrituras. Então aqui fala sobre o batismo cristão. E já aqui dentro desse folheto nós vamos ir por aqui e também já citando as escrituras que você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, meu amigo, que pela primeira vez ou está nos acompanhando ou estará, você poderá tomar a Bíblia e examinar e ver que está escrito na palavra de Deus. O batismo cristão. Pai é Senhor,
Filho é Jesus e Espírito Santo, Cristo. Então, temos um nome aí completo: Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é o nome, não um título. É o nome desses títulos, exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho, e lhe põe o nome. Bebê é o que ele é, filho é título. Então você lhe põe o nome, João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo e houve até antes de Jesus, nosso Salvador. Mas há somente um deles nascido Cristo, Senhor Jesus Cristo. Não fique confuso porque ele tem 3 ofícios ou tem uma manifestação tríplice. Na terra ele era um profeta, no céu ele é o sacerdote, retornando à terra ele é o rei dos reis. É ele, aquele que era, esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é ele. E o sumo sacerdote fazendo intercessão, um que pode compadecer-se das nossas fraquezas, que há de vir. Esse é o rei vindouro. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. E será que se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados de dentre o povo. Notem estes fatos acerca de Jesus. Na terra ele era profeta, cordeiro e filho. Isto não o tornou 3. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora, essa é a revelação. Jesus Cristo é o Deus Jeová do Velho Testamento, é o Jesus do Novo. Não importa quanto você tente, você não pode provar que há 3 deuses. Porém, é também necessário uma revelação pelo Espírito Santo para fazê-lo compreender a verdade de que ele é um. É necessário uma revelação para ver que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou furtivamente na igreja e cegou as pessoas para essa verdade. E quando elas foram cegadas para isto, não demorou muito até que a igreja de Roma parasse de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu admito que é necessário uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade sobre a divindade nesses dias. Quando nós estamos no meio da perversão de tanta escritura, mas a igreja prevalecente e vencedora está edificada sobre a revelação. Por essa razão podemos esperar que Deus revele sua verdade para nós. Não obstante, você na realidade não precisa de revelação sobre o batismo nas águas. Está aí inegavelmente manifesto. Teria sido possível que os apóstolos, por um minuto, se desviassem de uma ordem direta do Senhor para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e então serem encontrados em desobediência voluntária? Eles sabiam qual era o nome. E não há nenhum lugar na Escritura onde eles batizaram de alguma outra maneira a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. O bom senso diria a você que o livro dos Atos é a igreja em ação. E se eles assim batizaram, então essa é a maneira de se batizar. Agora, se você acha que isso é forte, o que acha disto? Qualquer um que não estivesse batizado no nome do Senhor Jesus tinha de ser batizado novamente. Então, nessa escritura de Atos 19, que vamos seguir lendo,
o profeta vai mostrar e a Bíblia vai mostrar que qualquer um que não tivesse sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo tinha que vir e ser batizado novamente. Atos 19, de 1 ao 6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Aí está. Estas boas pessoas em Éfeso tinham ouvido sobre o Messias que viria. João tinha pregado sobre ele. Eles eram batizados para arrependimento de pecados, olhando à frente para crer em Jesus. Porém agora era a hora de olhar para trás, para Jesus, e ser batizado para perdão de pecados. Era a hora de receber o Espírito Santo. E quando eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs-lhes a mão e o Espírito Santo veio sobre eles. Aquela prezada gente de Éfeso eram boas pessoas. Se alguém tinha o direito de se sentir seguro, eram elas. Note quão longe tinham chegado. Elas tinham chegado até o ponto de aceitar o Messias que viria. Elas estavam prontas para ele. Porém, não vê você que, a despeito disso, elas não perceberam? Ele tinha vindo e partido. Elas necessitavam ser batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Elas necessitavam ser cheias do Espírito Santo. E se você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus o encherá do seu Espírito. Essa é a palavra, Atos 19:6, que nós lemos. Foi o cumprimento de Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, Paulo, pelo Espírito Santo, disse exatamente o que Pedro disse pelo Espírito Santo. E o que foi dito não pode ser mudado. Tem que ser o mesmo desde Pentecoste até que o derradeiro eleito tenha sido batizado. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Sim, se houvesse 3 deuses, você poderia muito bem batizar por um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus e seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus e somente um. Então está aí bem claro, né? Eu creio que ainda num demais programação, um pouco mais para frente, nós seguiremos um pouquinho mais aqui. E eu creio que quanto mais escrituras, mais luz nós temos para caminhar, firmando nossos pés sobre a revelação. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, a todos. E se você chegar a entender aí sobre esse assunto do batismo bíblico e apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo e desejar e querer o seu batismo, você pode nos contatar pelo telefone 14 997 96 0188. Irmão Sebastião Batista, residente aqui na cidade de Bauru. Você pode entrar em contato conosco, que iremos realizar o seu batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você comece uma nova vida com Deus, e você poderá obter materiais também dessa mensagem do tempo do fim. Vamos ter uma pequena palavra de oração. Deus abençoe todos os meus irmãos, irmãs e ouvintes, que todos sejam abençoados e ajudados. Ilumina os olhos dos seus entendimentos. Te damos graça e continue nos ajudando no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima programação ou transmissão.
Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus.